Sejam bem-vindos ao último episódio do BentoCast. Eu sou a Manu, ela é a Heloísa e ela é a Giovana e estamos aqui com a Bruna, nossa secretária. Estamos muito felizes de te receber para o nosso último episódio do BentoCast sobre vocações. A nossa primeira pergunta é: de qual paróquia você participa atualmente? Muito obrigada pelo convite, primeiramente, de estar aqui com vocês, é uma honra. Eu atualmente participo da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Eu também sou de Fica lá. em Barueri. Você faz parte de algum movimento pastoral na sua paróquia? Sim, atualmente eu participo lá da Pastoral do Dízimo e, eventualmente, já é o segundo ano que nós estamos, eu e meu esposo, participando do ECC. Nossa, meu pai e minha mãe também participam do ECC. É legal, né? Você se sente que seu trabalho na igreja fortaleceu sua fé ao longo dos anos? Como? Fortalece bastante. Hoje em dia, se a gente não se fortalece em Cristo, a gente não consegue fazer. Eu acho que a prioridade nossa diária sempre é dar o nosso melhor tempo para Deus. Verdade. Começar o nosso dia em oração para que o nosso dia seja abençoado. Então, fortalece e muito. Eu acho que é super importante. Sim. Como você soube qual era a sua vocação? Na verdade, eu demorei até para descobrir. Porque na juventude a gente fica... Se eu tivesse essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, eu acho que teria sido diferente. Mas a minha juventude não foi assim tão regrada e tão ligada à igreja. Eu sempre fui à missa todos os domingos desde criança, mas ser e ter a vivência diária numa escola católica, eu não tive. Então, assim, o meu aprendizado foi só o que eu tive na missa. E agora, depois de adulta, é que eu tive a oportunidade, obviamente, de conhecer meu esposo, de casar, de ter um filho, e aí sim, a minha missão é ser mãe e ter uma família. Nossa, Mas desde então até eu não tinha isso na minha formação assim de como missão. Achava que era algo natural. E se eu não tivesse essa oportunidade, eu, obviamente, depois de adulta, que a gente aprende a ter muito tempo ali como seguir a Cristo, acho que eu não teria uma família. Eu acho que eu seguiria a vida religiosa mesmo. Como você acha que a igreja pode incentivar mais leigos a se envolverem nos trabalhos que tem na igreja? Eu acho que assim, cada vez mais é importante a gente tentar cativar as pessoas que não têm essa vivência do que é a igreja. Na parte da família mesmo, às vezes a gente tem pessoas que se casam, pessoas que formam uma família, mas que não têm a noção de como ter base do que é, de como construir, de como viver, de como que é o dia a dia de uma família. Então, acho que a pastoral familiar, cada dia mais, tentar fazer um trabalho dentro da igreja, porque as pessoas que têm a pretensão de ter uma família, de ter filhos, saibam como é que é, e para que, a partir do momento que seja construída, que não se desfaça, né? Então, é super importante isso. Acho que a pastoral familiar, principalmente, é importante. Sim. Você foi criada em uma família católica? Sim, sempre católica, mais a minha mãe. A minha mãe sempre, desde quando criança, ela, independente do dia, frio, chuva, calor, sol, domingo é dia de missa. Domingo é dia de missa, tanto é que em procissões, assim, eu sempre me lembro os dias que a gente ia na Semana Santa, procissões, tudo, sempre me remete quando eu era criança, porque sempre eu participava da igreja. Aí tive um tempo, dos 17 até os meus 24, eu me afastei por completo, não ia, trabalhava de domingo a domingo, era em concessionária, então não me deixava, o horário não me permitia estar aos domingos na igreja. Então eu fiquei bastante tempo sem ir, e aí depois que eu consegui algo fixo, né, trabalhar de segunda a sexta, foi que eu voltei. Eu retomei toda a minha parte
espiritual aos domingos para a igreja. Que bom. Peraí, gente, uma pergunta aqui que não tem nada a ver. Eu não sei nem se tá aqui. Mas você já foi coroinha ou acólita? Nunca. Nossa. Nunca fui coroinha, nunca fui acólita, não participei nunca de coral. Nossa. Eu acho que na minha lembrança, eu li uma vez a primeira leitura na missa, mas nunca participei de coroinhas, acólitas, nada na igreja. Nossa. Não. Agora, adulta, é que eu estou inserida Agora que começou na pastoral do dízimo. Nunca. Como foi seu início na igreja? Olha, na infância eu sempre participava assim do grupo de jovens. Aliás, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, participava do grupo de jovens, mas basicamente isso. Sempre tinha algum evento na casa de alguém, aí a gente participava, sempre que os nossos amigos eram os mesmos. Minha irmã sempre foi junto comigo, então eu acabei seguindo o mesmo caminho dela. Onde ela ia, eu ia, por ela ser mais velha, então minha mãe até ficava mais tranquila nesse sentido. Mas a gente começou indo assim, catequese, crisma, depois grupo de jovens. Até a juventude. E aí agora, depois de adulta também, na pastoral. Foi assim que a gente começou. Nossa, que legal. Como a igreja te ajudou a seguir e a entender qual que era a sua vocação? Diariamente, gente. Se a gente não tem a palavra diária, eu passo praticamente da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, se eu tiver a oportunidade de ou ouvir alguma pregação, ver a leitura diária do Evangelho. Eu ainda preciso melhorar mais a questão da Bíblia, né? A leitura diária da Bíblia. Confesso que eu preciso pegar mais nesse sentido, mas eu tento fazer assim, eu tento todos os dias ler a leitura do dia, pode ser até no aplicativo, no celular, mas pregações me ajudam bastante. Pregações eu costumo usar bastante, atualmente eu estou vendo a Canção Nova bastante, não sei se vocês conhecem. Canção Nova, tem o Padre Léo, tem o Márcio Mendes, então eles é o que me ajuda a seguir bastante porque é difícil, se a gente já ouvindo já fica um pouco vago, né? Então se a gente não busca, aí a gente fica mais fraco, a gente precisa se alimentar bastante cada dia dessa palavra. Até mesmo para viver, né? E assim, a gente está aqui na escola católica, já ajuda o fato da gente ter o Santíssimo exposto. Sim, aliás, a capela, né? Que nós temos o Santíssimo ali, o Jesus sacramentado, poder falar com ele diariamente, para poder guiar os nossos pensamentos, guiar o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer na prova, no caso de vocês. Eu acho tão bonito quando a gente está ali de manhãzinha e os alunos vão lá falar bom dia para Jesus. O bom é que fica aberto, né? Fica. Qualquer pessoa tem acesso, basta querer. Sim. Basta querer, né? Então acho que isso edifica bastante. E ele está ali esperando, né? Sua família e amigos apoiaram na sua escolha vocacional? Sim, famílias, meus familiares total, algumas amigas minhas, antigas, né, não tiveram o mesmo caminho que o meu, algumas optaram por outros caminhos, mas a gente ainda mantém o contato, então apoio assim de amigas são poucas, mas família sempre está comigo, meu pai, minha mãe, minha irmã, alguns parentes, não todos. Sempre tem alguém que critica, alguém que fala, né? Mas a gente finge que ouve e não, se a gente for dar a bola para todo mundo, a gente não vive, né? Então, principalmente, a gente tem que ouvir pai e mãe. Né? Eles são fundamentais. Eles são a nossa fonte, né? São o nosso
São os nossos melhores amigos, praticamente, exatamente. Né? Você teve algum momento que considera o ponto de partida na sua conversão e decisão pela vida na Igreja Católica? Foi em 2015, um ano antes de eu casar. Foi algo que, assim, não sei, parece que virou a chave. Não teve dia, não teve mês, não teve um dia exato, assim. Mas sabe quando você sente... Poxa, as roupas que você usa não confere com o que você faz, com o que você ouve. A forma como você se fala, como você se comporta falando com as pessoas, não condiz com o que está na Bíblia. Os seus pensamentos não condizem com o que está na Bíblia. Então, e pior que assim, não foi alguém que veio falar para mim, não foi alguém que veio... Sabe quando você está parada e aí você ouve... É a voz do Espírito Santo, né, falando com você. Essa roupa não está legal. Essa roupa não é roupa de missa. Essa roupa não é roupa para você usar em locais sagrados. Ou então, o jeito, coisas que a gente às vezes tem em casa que não condizem com a fé cristã, objetos, materiais, amizades também. Então, de 2015 para cá foi quando essa voz começou a soar bastante no meu ouvido, e aí eu parei e falei, não, peraí, então vamos fazer diferente. E aí foi quando... Até as minhas amigas falam, nossa, a Bruna Teresa de Calcutá. Não, não é. Mas é que quando a gente sente, né, o chamado de falar, não tem como, eu prefiro ser chamada de Bruna Teresa de Calcutá do que ficar no mundão do jeito que era. Então eu prefiro ser... E às vezes não, eu até gosto, porque se a nossa fé não tem frutos, então significa que a gente estava fazendo tudo da forma errada. Então, se as pessoas estão percebendo a nossa mudança, sinal que está dando resultado, né? Então, é por isso. Essa voz fala comigo quando eu tô na prova. Eu falo, nossa, eu vou fazer isso daqui. Aí a voz fala, não anota isso. Vai na outra. Tá bom, tem duas vozezinhas. Uma que é a do bem e a outra que é a do mal. Então a gente tem que estar atenta para ouvir a do bem. Exatamente. Tem alguma devoção específica que você e sua família seguem? Eu e minha família? Eu vou falar por mim, porque... Eu gosto muito, muito mesmo. Quando eu vejo Nossa Senhora de Fátima, parece que meu olho enche de lágrima. Eu olho para ela, eu acho a mais linda Nossa Senhora de Fátima que existe. Tem a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, mas quando eu vejo Nossa Senhora de Fátima, me emociona. Você já pensou em seguir a vocação religiosa? Então, se eu não fosse casada, talvez, e tivesse esse despertar antes, com certeza. Nossa. Com certeza. Eu acho que depois que a gente vê a beleza da Igreja Católica, é lindo. Então, se eu não fosse casada, se eu não fosse mãe, talvez a vida religiosa seria uma opção. Como você e seu marido se conheceram? Nós nos conhecemos, a gente trabalhou junto numa empresa e faz tempo. Mas foi num lugar onde a gente trabalhou junto, e aí cada um tinha o seu relacionamento, enfim. Mas aí depois, com o passar do tempo, mudei até de emprego, ele também, de local de trabalho, e aí nós conversando, e aí a gente começou a namorar, e aí estamos até hoje. Meu pai e minha mãe também foram tipo assim. Uhum. Então, geralmente, né, a maioria dos relacionamentos começam quando ou trabalha junto, ou alguém conhece, e aí acaba, né, fazendo a ponte. O que você diria para quem ainda não sabe qual vocação seguir? Que ainda não sabe qual vocação seguir, primeiro tem que fazer aquele teste vocacional, né? Sim. Que aí lá já vai dar várias diretrizes e opções para qual seguir. Mas se já tem algum em mente, eu penso assim também, né? Por exemplo, talvez tem meninos que queiram ser padres, ou meninas que queiram ser freiras, ou então se alguma outra vocação.
tem que pensar bem, com carinho, saber que estudar bastante a questão da vida de quem já tem essa vocação, para ver que tem dificuldades, né? Não é uma vida fácil, mas que se não for vida religiosa, tem outras vocações. Para seguir a fundo, ver o que a vida de quem já é hoje, de quem tem essa vocação que vocês têm em mente, para ver que não é fácil, ver quais são os lados positivos, os lados negativos, que sempre tem um lado, Sempre. né? Até na família, gente, tem a parte boa, tem a parte que é mais dificultosa, e aí, enfim, mas Tudo tem seus dois lados. Exatamente. Então, independente de qual for a escolha, que tenha certeza que ela esteja dentro do coração para você seguir e não desistir. De que forma você e seu marido viveram a fé no dia a dia? Vou falar bem a real. Eu tenho que dar alguns puxões de orelha, porque geralmente a mulher, no meu caso, né? A mulher é que acaba levando o marido para a igreja, que leva o filho. Mas eu tenho que dar um ponto positivo para ele, porque agora ele tá indo todos os domingos, ele não ia. De tanto eu falar, vamos à missa, porque ele nunca foi. A infância dele não foi católica. Minha sogra, meu sogro, eles já são falecidos, mas eles eram evangélicos. Então, meu esposo não teve uma vivência assim, né? Então, eu que estou fazendo lá, é joelho no chão, é terço diário, falar, Senhor, converte meu esposo, vai lá, toca no coraçãozinho dele, e tem dado resultado. Então, é que ele vai comigo agora todos os domingos à missa, está servindo comigo na pastoral do dízimo. E isso também acaba sendo como exemplo para o meu filho, né? Para o Giovanni, que vendo o pai, a mãe já é mais fácil, ele vê a mãe todo domingo, mas quando vai o pai, dá um outro olhar para a criança, né? Quando o pai está junto, ainda mais por ser a figura masculina, entendeu? Então, ele ir comigo já é uma grande vitória. Tá indo aos pouquinhos. Exatamente. Depois ele vira padre, né? Quem sabe ele vira um padre assim. Quem? O Giovanni, meu filho? Seria, nossa, muito maravilhoso. Eu rezo para que isso aconteça. Você e seu marido sempre quiseram ter filhos? Pensam em ter mais? Sempre quisemos ter filhos. Agora, ter mais, eu sei que nós temos que estar abertos à vida. Mas eu acho que agora, neste momento, não. Né? Mas filhos são herança do Senhor, mas atualmente, agora eu acho que não. Mas estamos abertos. Você se inspira ou tem devoção por algum santo ou figura importante da nossa igreja? Sim, Nossa Senhora de Fátima, São Bento, tem a medalhinha aqui das duas cruzes. São os que eu faço orações diárias. São Miguel Arcanjo, agora a quaresma de São Miguel. Tenho feito lá todos os dias a quaresma de São Miguel. São eles a quem eu recorro. Quais são os desafios para conciliar a vida profissional e a família e os compromissos da igreja? Ai, gente, não é fácil. Ser mãe, trabalhar, ter que dar conta da casa, ter que ir para a igreja todo domingo, mas é por milagre, é Deus. Porque, mulher que trabalha fora, que tem filhos, que tem que cuidar da casa, que tem que ainda ir para a igreja domingo, é muita luta, mas assim, é Deus que ajuda. A gente tenta conciliar e dá, e vai, e põe, reunião de tal, não sei o quê. Agora a gente está fazendo a reunião do TCC. TCC. Que TCC, gente? ECC. Cada hora um dia um pode, outro dia um não pode, mas aí a gente vai vendo. Esses dias mesmo, tô falando, irmã do céu, tem hora que não vai dar aqui mesmo. Mas enfim, a gente tenta, a gente vai e consegue. Aí tem que trabalhar aqui também, na escola aberta, então, enfim, aí a gente consegue, mas vai que vai. Hoje em dia você trabalha em um colégio católico, né?
E você já trabalhou em outros lugares que não eram católicos? Ah, já. Aqui é o primeiro lugar. Aliás, gente, para eu começar a trabalhar aqui foi milagre divino mesmo, porque... Vamos lá. Eu trabalhava lá na Faria Lima, lá na Zona Sul de São Paulo. E foi quando eu engravidei do Giovanni. Aí eu estava na licença maternidade. E eu precisava voltar a trabalhar depois que acabasse a licença maternidade. Só que isso dói muito no coração. Você deixar um filho de 4 meses já na escolinha. E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu lembro que eu, já no mês que eu ia voltar a trabalhar, eu comecei a arrumar meu currículo, falar, meu Deus, eu preciso de um emprego perto de casa, ou então não vou conseguir, não vou dar conta. Foi quando eu comecei a distribuir currículo aqui, na região toda. E aí eu ia trabalhar todos os dias com o terço na mão, falava, Jesus, me ajude a trabalhar perto de casa, me dê um emprego perto de casa, me dê um emprego perto de casa, todos os dias, rezando o terço da misericórdia. Foi quando entreguei aqui o currículo, foi quando o meu telefone tocou e era a pessoa responsável da RH falando para eu vir fazer uma entrevista aqui. E aí eu vim. Quando eu cheguei na recepção, estava lá. A providência divina nos trouxe até aqui. E eu rezava o quê? O terço da divina providência e o terço da misericórdia. Nossa. Então, foi assim, milagre de Deus. Para quem eu posso, eu tento falar desse testemunho. E aqui é o primeiro lugar católico. Lugar onde eu posso trabalhar. Na verdade, é trabalho, mas é um lugar onde eu me sinto em casa, porque é o que eu vivo, aqui e na igreja. Entendeu? Então, é onde eu posso servir. Para mim entrar aqui, a minha mãe fez a quaresma de São Miguel, né? Ela rezava todos os dias falando, São Miguel, põe essa menina numa escola boa, eu não sei o que eu vou fazer... Coloca, né, que eu já ia fazer a prova para mim entrar aqui no PIU, né? Aí ela rezando, eu fui fazer a entrevista, ela lá rezando, até que eu tô aqui. Ai, tá vendo? São Miguel agiu. É verdade. Quando a gente pede, a gente é escutado. Como você passa para o seu filho os valores e a doutrina da nossa igreja? É o exemplo. O exemplo arrasta. É verdade. Às vezes a gente só falar, a criança pequena, a criança, ela não é de ficar ouvindo o que a gente fala. Ela até presta atenção, mas o exemplo é a melhor forma de você ensinar. Então, qual que é o meu exemplo? Dia de missa, ele até fala, domingo é que, Giovanni? Domingo é dia de missa. Então, tá bom, então vamos. Giovanni, é hora de dormir, 9 horas, vamos dormir? Vamos. Qual que vai ser o terço de hoje? Ele mesmo pergunta, porque antes de dormir a gente fala, qual que é o terço de hoje, mãe? Deixa que eu coloco, porque eu pego o YouTube, coloco para ele o terço diário e ele mesmo, mãe, qual a bolinha que tá agora? Ele tem 6 anos. E aí ele vai, mãe, esse é o segundo mistério, né? Então assim, é o exemplo. Se ele não me vir fazendo isso, então ele vai acabar não fazendo. Então, eu tento fazer com o meu próprio exemplo. O bom é que assim já começa desde pequenininho. Sim, sim. Eu virei coroinha com 6 anos com também. 6 anos? 6 anos, mas ele tá pra igreja, sabe? Ele tá agora, já não foi no segundo encontro, já para ele também inserir como coroinha. Ai, que bonitinho. Como é a sua rotina de oração diária e qual é a importância da oração no seu dia a dia? Minha rotina? Bom, eu acordo, já começo a rezar o terço. Agora na quaresma a gente, tô tentando, tá um pouquinho difícil, mas acordar às 4 da manhã para fazer a quaresma com o Frei Gilson. É verdade. Minha avó também. A minha mãe faz também. Tô fazendo. Hoje foi um dia que eu não fiz, mas ontem eu fiz. Mas assim, eu acordo todos os dias, coloco o celular para despertar 15 minutos antes, que é justamente o tempo de fazer a oração do terço. Porque antes eu acordava, tomava banho, vinha trabalhar e pronto. Não. Tem que dar tempo para Deus. Então eu acordo, coloco o celular para despertar 15 minutos antes, que é o tempo de fazer a oração do terço. Fiz a oração do terço, aí é que eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer para depois vir trabalhar.
Aí eu chego em casa, aí à noite, antes de dormir, eu acabo fazendo novamente a oração do terço aí com o meu filho. Então, acabo fazendo 2 vezes a mesma oração, mas quanto mais Ave Marias, mais a Nossa Senhora está lá do nosso lado, né? Então, é aquilo que eu falei, eu preciso mais também pegar a parte de leitura bíblica. É o que eu preciso fazer diariamente mais, mas não tenho conseguido. Mas a minha rotina tem sido essa, terço de manhã e terço à noite. Meu pai, ele toda noite, quando eu era pequenininha, não é que ele parou de me chamar, né? Mas ele me chamava pra me rezar o terço. Aí eu ia lá toda feliz, né? Aí teve um dia que eu tava assistindo um episódio da Medalha Milagrosa. E o meu terço tinha essa medalha, só que eu não sabia, eu não tinha percebido isso. Aí quando eu tava lá assistindo, eu tava rezando, eu falei, pai, a medalha milagrosa, agora eu vou curar todo mundo, né? Que eu escutei, que eu era bem pequenininha. Aí eu falei, nossa, pai, eu vou curar todo mundo, né? Porque falava que a medalha milagrosa é que, tipo assim, se a gente rezar bastante, ela vai, né, cura, né, as pessoas que a gente pedir. É a fé, né? Pois é. É verdade. Como a fé católica molda a sua visão sobre o trabalho profissional? Sobre o trabalho profissional? Uau! Com princípios cristãos. O que eu não quero para os outros, aliás, o que eu não quero para mim, eu não passo para os outros. Então, se eu, sei lá, eu tento fazer da minha melhor maneira, como se fosse para mim mesmo que eu estou fazendo para os outros. Então, falar de forma acolhedora, tratar bem, tratar com alegria, com carisma. Eu acho que o carisma do católico também é alegria. Então, acho que a gente tem que ter esses pensamentos de que fazer para os outros como você gostaria que fizessem para você. Então, é nesse sentido assim que eu acho. Você poderia compartilhar uma experiência de como a sua fé influenciou sua vida familiar? De como a minha fé influenciou minha vida familiar? Isso. Primeiro que se eu não tivesse fé, eu nem teria casado. Nossa. Eu acho que grandes coisas aconteceram para chegar até o matrimônio. E assim, foi de Deus mesmo, porque não tinha dinheiro, não tinha nada. Foi assim, algo que falou, Deus, prepara aí e vai. Então, acho que começou por aí. Mas eu acho que, na realidade, o mais importante é você casar na igreja. Independente se vai ter festa, se vai ter convidados, 50 convidados, 100, 300, enfim. Não importa. O importante é o sacramento do matrimônio. E o meu só aconteceu por milagre mesmo, porque condições não tinha. E aí, e assim, eu nem era tão firme na fé naquela época. Foi dali um pouquinho, 1 ano antes que começou, mas não era tão igual agora. Mas você contar mesmo, falar, Deus, está nas suas mãos, me ajuda e Maria passa na frente e vai. E aí dá certo. Eu acho que quando está o desejo no seu coração e Deus está abençoando, é porque tem que ser, e Ele vai arrumar alguma forma de acontecer. E vai. Você já sofreu algum tipo de discriminação religiosa? Discriminação não considero como discriminação, mas sabe assim, quando você está num ambiente em que as pessoas não são da mesma religião que a sua, e aí quando você fala que é católica, as pessoas acabam te olhando assim até um pouco diferente? Então, já. Não fui julgada, mas você percebe já uma coisa diferente. Por exemplo, tem pessoas que se acham, por exemplo, o católico é... Qualquer pessoa hoje que não tem religião fala que é católico, na visão deles, né? Mas o fato de você falar que é católico, mas eles acham que é um católico assim, aqueles católicos de BGE, que você só fala que mas não frequenta, não vai nada, né? Mas já não foi um preconceito nem nada, mas eu me senti estranha nesse dia que
me falaram que religião que é a sua? Sou católica. Ah, tá bom. Aí pronto, aí acabou o assunto. A minha mãe fala pra mim sempre falar que eu sou católica, falar da minha religião, falar as coisas. Ela sempre fala pra mim falar isso, né? Sim, Porque é o que a gente vive. É o que a gente vive. E eu acho que é a mais linda religião que existe. Desculpa as demais, mas não, com todo a gente tem Maria, né? a gente tem Eucaristia. Então temos o corpo de Cristo, temos sangue, temos tudo. Né? Não tem como. Então a gente chegou no fim de uma jornada especial. É. O nosso BentoCast sobre as vocações foi feito com muito amor e dedicação. E ele não seria possível sem a ajuda de tantas pessoas queridas. E queremos agradecer especialmente ao Pedro, que cuidou de todo o som com tanta competência e paciência. A Raquel, que nos apoiou com as fotos na divulgação, fazendo nosso trabalho alcançar mais pessoas. A nossa querida diretora, a irmã Fabiana, por todo o apoio e confiança que permitiu esse projeto, né, que esse projeto acontecesse. E aos nossos alunos, que se dedicaram ao máximo, fazendo tudo com tanto carinho e empenho para que o resultado fosse perfeito. E também aos professores responsáveis pela pastoral e por organizar tudo de maneira tão bonita e inspiradora. Também agradeço a cada um de vocês, e vocês fizeram a diferença e ajudaram a transformar esse projeto em algo muito especial. E que Deus abençoe cada um de vocês e que possamos continuar juntos, servindo e crescendo na fé. Obrigada. Também queremos agradecer que você veio, né? Obrigada. Eu que agradeço. Que vocês continuem assim, né? Essa oportunidade não é para todo mundo, tá? Sigam em frente. Amém. Obrigada.